Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje é: você é pós-moderno e não sabe. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Note, o título do vídeo de hoje evidentemente é uma provocação. De alguma forma é o que os jovens chamam de clickbait. Perfeito. E por que eu fiz essa provocação? Veja, eu vou contar uma história mais longa para vocês para chegar até a história mais recente. Desde que eu criei o meu canal, volta e meia eu escuto um discurso de que supostamente eu falo muito difícil, que minha linguagem é muito acadêmica e por aí vai. E aí veja, eu melhorei a minha didática, eu melhorei minha oratória com o passar dos anos, com a prática e com o treino, mas meu canal segue a mesma dinâmica. Eu já falei inclusive em vídeos do canal que é muito tranquilo para mim o fato que meu canal individualmente pensado a partir da dinâmica da governança algorítmica não vai chegar nunca a 10 milhões de acessos, 15 milhões de acessos, 20 milhões de acessos por mês e zero bronca. Sem problema. Porque meu canal é um canal fundamentalmente de propaganda. Não vou debater aqui com vocês a distinção leninista de agitação e propaganda. Eu já fiz vários vídeos sobre isso no canal e por aí vai. E a importância que eu dou para a formação política. Também já expliquei várias vezes no canal que é falso a ideia de que as dificuldades de compreensão de algum conteúdo ou de aprendizado são necessariamente problemas de linguagem. Tem vídeo aqui no canal qual é o meu método de estudo, como eu estudo e por aí vai. Coloca na tela, Maxwell, esses vídeos, por favor, em que eu debato longamente essa questão da linguagem, essa ideia equivocada de resumir os problemas de aprendizagem a uma questão de linguagem. Assim como as pessoas tendem a enquadrar como acadêmico ou academicista uma linguagem que elas não entendem 100% ou parcialmente, o que também está equivocado. Não necessariamente isso é acadêmico, percebe? Não é porque se você abrir um livro de Marx e não entender agora, não tem nada a ver com uma linguagem acadêmica. Simplesmente você pode não ter o treinamento teórico necessário para entender aquilo agora, mas vai ter depois, sabe? Tipo, enfim, um processo de estudo, de aprendizagem e tal. E aí, por que eu começo falando isso? Veja, eu sou muito consciente de qual é o projeto aqui do canal, qual é a função dele, o que é que eu quero fazer. Eu me defino como educador popular, não é à toa, conectando o debate de educação popular, o debate de propaganda no sentido leninista. E aí, recentemente, faz 2 dias, eu lancei um vídeo fazendo uma crítica ao vídeo da senhorita Bira, que é um vídeo que faz um debate crítico com o vídeo da senhorita Bira, mas não só com o vídeo. A senhorita Bira há muito tempo veio com um discurso sobre dentarismo, não sei o que a meu ver está equivocado, está errado, e eu mostrei no canal. E aí, nesse vídeo do canal, eu citei bastante livros, né? Autores e autoras e por aí vai. E aí, apareceu a Margarida. As falas sobre academicismo, foi uma fala academicista, foi uma fala acadêmica, eu tive dificuldade de entender e por aí vai. E aí veja, vamos limpar aqui o terreno. Para eu chegar onde eu quero chegar, eu vou começar contando uma história. Mais ou menos 2 meses e meio atrás, nas redes sociais, no famoso Twitter principalmente, aconteceu um episódio que para mim foi muito marcante. Eu fiz um comentário sobre essa linguagem teórica que é muito forte em setores do movimento negro, que é uma linguagem teórica basicamente assimilada a partir da produção estadunidense, da produção dos Estados Unidos. Uma pessoa foi e postou um artigo, veja, e a pessoa que postou esse artigo postou de boa fé, postou esse artigo falando que, Jones, é falso que interseccionalidade surgiu nos Estados Unidos. A interseccionalidade surgiu no Brasil. O que é que o artigo falava? O artigo falava de autoras brasileiras negras que nos anos 40, 50 e 60 faziam uma análise conjugando, combinando, contemplando raça, classe e gênero. A pessoa que postou o artigo de boa fé não conseguiu entender que a chamada interseccionalidade é um enquadramento teórico, ou, se preferirem, um marco teórico-metodológico de abordar a relação entre raça, classe e gênero. Mas nem toda abordagem que contempla raça, classe e gênero é interseccional. Interseccional é o nome de um marco teórico-metodológico, de uma categoria ou de um enquadramento teórico, como preferirem aqui, vou ser bem pouco rigoroso no uso dos termos. Não a realidade em si. Então, raça,
classe e gênero existem em si na realidade. Algumas abordagens, algumas formas de tentar compreender essa realidade se autodenominam interseccional, análise interseccional, interseccionalidade. Mas nem toda forma de compreender essa realidade é interseccional e nem a realidade em si é interseccional. Vocês conseguiram entender a diferença entre o fenômeno em si e a forma de abordar teoricamente o fenômeno? Nessa mesma época dessa confusãozinha no Twitter, ficou claro para mim que as pessoas não entendiam, algumas pessoas não entendiam o problema de dizer que autores como Alberto Guerreiro Ramos, como José Carlos Mariátegui ou como Fanon são decoloniais. E aí, veja, não se prenda o sujeito ou os sujeitos do exemplo, Fanon, Guerreiro Ramos ou Mariátegui, se prenda à forma do exemplo, que é, veja, nem Fanon, nem Mariátegui, nem Alberto Guerreiro Ramos são autores decoloniais. Fanon, Mariátegui e Guerreiro Ramos, por caminhos inclusive diferentes, faziam um debate sobre eurocentrismo, sobre o que a gente vai chamar hoje de colonialismo cultural, sobre uma razão ocidental que constitui todos aqueles que não estão enquadrados naquele padrão como um outro, diferente, exótico, etc, etc. Isso não é decolonial. As teorias e abordagens decolonial também fazem debate sobre eurocentrismo, sobre epistemicídio, sobre razão ocidental, sobre razão instrumental, sobre colonialismo cultural. Mas nem todo mundo que fez um debate crítico sobre eurocentrismo, por exemplo, é decolonial. O fenômeno em si é uma coisa, a abordagem teórica é outra. Evidentemente que ao separar o fenômeno da abordagem teórica, a gente não está dizendo que qualquer fenômeno pode ser abordado de qualquer forma, a partir de qualquer teoria, como se o uso da teoria fosse uma espécie de camisetas num guarda-roupa. Você usa a que quiser e não tem lógica. Não. Existe verdade. Na ciência existe verdade. Atenção. Na ciência existe verdade. Nas ciências humanas, Jones, nas ciências humanas existe verdade. Existe verdade científica. Claro que essa verdade não é absoluta, porque nas ciências humanas os fenômenos são históricos, né? Eles mudam historicamente. Então toda a verdade é relativa vis-à-vis a história e a própria transformação da realidade. Então o que era verdade do ponto de vista de uma análise econômica para a Europa do século XVII não é verdade provavelmente hoje, no século XXI. Por quê? Porque a teoria estava errada? Não, porque a análise mudou. Então, o debate teórico, a formulação, o aparato categorial, metodologias de pesquisa, de coleta de dados, etc., vão mudar de acordo com as transformações da realidade. E por que eu abro falando isso? Veja, há muita gente que não percebe a influência de um dos aspectos mais determinantes da época pós-moderna. E aqui, de novo, e aí lamento se alguém vai achar isso academicismo, mas preciso explicar isso. Veja, no campo da história, por exemplo, na minha graduação, eu aprendi que a pós-modernidade surge como uma crítica a uma historiografia de base positivista, mas não só, muitos colocavam aí também no bolo o marxismo, que era a ideia de que existia uma verdade histórica pronta, parada, ali congelada, que nós poderíamos alcançar essa verdade histórica a partir da consulta das fontes. Então era como se a construção do fazer histórico fosse uma mera tecnicalidade, um conjunto de técnicas de como procurar fontes, como tratar a fonte, de como escrever um texto histórico, e aí você ia retratar a história tal como aconteceu. E a pós-modernidade surge supostamente como uma resposta a essa historiografia positivista que muitas pessoas chamam de abordagem ingênua, que é imaginar que a produção do conhecimento se dá fora de qualquer influência da época histórica, da subjetividade do pesquisador e da pesquisadora, das relações de poder em determinada sociedade, da cultura dominante, do senso comum, dos preconceitos, das lutas de classe, dos conflitos políticos múltiplos, das determinações geopolíticas. É imaginar que a prática científica seria uma relação quase pura entre
sujeito e objeto. O sujeito que conhece, dominando as regras científicas, ele vai conseguir alcançar a verdade. Basta aplicar corretamente as regras do método científico. Veja, isso nunca foi a tendência dominante do marxismo, por exemplo. Eu, inclusive, tenho muitas dúvidas se isso foi tendência dominante em várias correntes, né, nas diversas disciplinas das ciências humanas, para além do positivismo. Mas tudo certo, não é isso o tema em debate. Fato concreto é que crítica pós-moderna vem como uma resposta a esse suposto cientificismo ingênuo, que também existia, mas é isso, minha dúvida é sobre a amplitude que isso tinha, mas tudo certo. Vem com um discurso focando as relações de poder, a relação saber-poder. Só que isso sai de abordagens mais qualificadas, como, por exemplo, comparece na obra de Michel Foucault, para abordagens vulgarizadas, em que, por exemplo, no campo da história, se diz que a história não tem verdade, não existe verdade histórica, se despreza o debate sobre fontes, sobre tratamento de fontes, sobre metodologia, sobre uso de fontes. Chegou-se, inclusive, ao limite do absurdo de dizer que história e literatura tinham o mesmo estatuto teórico epistemológico. Veja, eu vi isso na sala de aula, não vou falar o nome do professor não, que eu não quero arrumar confusão, porque esse povo é rancoroso, que só desgraça. Mas o professor de História Moderna 1 falou isso na sala de aula, que não existe diferença do ponto de vista científico entre a revista Veja e um livro de Eric Hobsbawm. Ambos são discursos possíveis sobre a história. Percebe? O que esse discurso faz? O que essa ideia faz? Ele estimula uma falta sistemática de rigor teórico, de preocupação com entender as diferentes matizes teórico-metodológicas que existem nas ciências humanas. Debate sobre metodologia, sobre epistemologia, sobre teoria do conhecimento, sobre filosofia e etc. Então veja, a despeito do fato de que existem elementos, tanto na sua dimensão individual como na coletiva, como a precariedade do ensino público, como trabalho, preço de livro, e uma série de coisas que explicam debilidades na sua formação, eu aposto que se você fez Faculdade de Ciências Humanas nos últimos 10, 15, 20 anos, você vai ter muita dificuldade, ao terminar sua graduação, de explicar como é que se diferencia uma abordagem positivista, uma abordagem weberiana e uma abordagem marxista, por exemplo, porque isso não é ensinado de maneira sistemática na universidade, percebe? Inclusive, quando se tem cadeiras ou disciplinas de metodologia científica, normalmente se resume metodologia científica a aprender regras da ABNT, o que é um absurdo completo e absoluto, mas é isso. Se resume metodologia científica a aprender regras da ABNT e aprender a formalidade de como escrever um artigo, percebe? Eu lembro de um episódio que eu já era marxista na universidade, isso a gente no quarto período, já conhecia a obra do historiador Perry Anderson, mas muita gente na minha turma não conhecia, e é isso, zero problema, tal. Mas quando a gente foi estudar o livro Linhagens do Estado Absolutista, do Perry Anderson, passado pela queridíssima professora Socorro Abreu, depois, nas conversas de corredor da turma, muita gente não sabia se o Perry Anderson era marxista ou não. Por quê? Porque o Perry Anderson, nesse livro Linhagens do Estado Absolutista, e nos capítulos que a gente leu, ele não ficava falando de mais-valia, de luta de classes, de imperialismo, de exploração, não sei o quê. E para muitos colegas, que infelizmente é esse o padrão de ensino, o marxismo não é o materialismo histórico dialético, é jargão. Então, se falou em luta de classes, se falou em revolução, falou em ditadura do proletariado, o Estado proletário é marxista, não falou, é marxista, então não conseguiram identificar o marxismo no livro do Perry Anderson, sendo que todo o livro está fundamentado numa análise do materialismo histórico dialético. Veja, isso não é um problema particular da minha turma. Seus problemas de formação, as dificuldades que você tem para entender as diferentes abordagens teórico-metodológicas, para além de problemas com um professor, com professora, para além de problemas de infraestrutura do seu espaço de ensino, para além da sua falta de tempo para estudar, por causa de trabalho, por causa de menino, por causa de doença, por causa de transporte, por causa de uma série de coisas, há um problema geral de uma perda de rigor científico, ao ponto de que as pessoas hoje, muitos, no mundo acadêmico, isso se reflete também, para além da academia, tem dificuldade de entender uma coisa básica, que é a diferença da coisa em si para o enquadramento teórico ou marco teórico de análise da coisa. A pessoa tem dificuldade de entender por que é errado dizer que Fanon é um pensador decolonial, é o suprassumo do anacronismo, mas
é isso está normalizado na universidade. E aí, veja, isso é uma determinação típica de uma época pós-moderna. Por quê? Dentro da lógica de se combater o cientificismo ingênuo, né, uma certa liderança iluminista, de uma crença no progresso, na ciência, na marcha universal da história, o que se colocou no lugar foi uma vulgaridade geral, né, uma falta de rigor teórico, uma concepção de ensino, de pesquisa, que é muito fácil você simular conhecimento. Então, eu já contei para vocês várias vezes essa história. Veja, quando explodiu a categoria de necropolítica, eu não usei essa categoria. Por quê? Todo mundo começou a usar necropolítica, tal. Fiz assim, antes de eu saber se vou usar isso ou não, se vou usar essa categoria ou não, eu vou ler o livro do autor. Eu achei ele bem bem. Tinha um livrinho pequenininho, rápido de ler, mas aí eu descobri que o livrinho é parte de um capítulo de um livro maior, que também foi publicado como um livrinho autônomo, mas o ideal é ler o livro todo. Então, antes de ler o livro, eu não uso a categoria, percebe? E aí, gente, alguém pode imaginar se é frescura sua. Não, pô, é porque é isso. Eu não compartilho da falta de rigor teórico e do aligeiramento que se transformou em tendência na nossa época pós-moderna. Isso significa que todo pós-moderno faz isso? Não, pô. Não, tá ligado? Tô fazendo caricatura aqui contra pós-moderno, não. Por exemplo, o Foucault não fazia isso. O Foucault pesquisava e pesquisava muito, né? Ficava enfurnado em arquivos junto com os assistentes dele. Os assistentes trabalhavam com sua porra e tal. Né? O Foucault pegando uns documentos que ninguém lia. Ele fazia pesquisa documental pra caralho, pesquisava a fonte, e fazia as anotações, e estudava. O Foucault não ficava fazendo uma análise de discurso, feito certos trabalhos acadêmicos que você olha por aí, que no fundo, é o primeiro e o segundo capítulo repetindo mal e porcamente o que Foucault diz. No quarto capítulo se pega, sei lá, um filme, uma notícia de jornal, um seriado, um livro, faz uma pseudo-análise de discurso, conclusão, acabou. A dissertação de mestrado, acabou a tese. Como fazia isso, tá ligado? Enfim, não tô fazendo uma caricatura contra um pós-moderno ou pós-moderno individualmente. Tô dizendo o seguinte: a nossa época pós-moderna, a cultura pós-moderna, ela popularizou uma falta de rigor teórico sistemático, ao ponto de que determinadas coisas começam a fazer sucesso, as pessoas saem repetindo. Então veja, hoje em dia a gente que fala, não, interseccionalidade. Pô, se você perguntar, vem cá, você conhece o surgimento desse debate nos Estados Unidos? A origem dele, a maioria das pessoas não conhecem. Empoderamento, veja, eu não uso essa palavra. Raramente isso apareceu em algum vídeo. E se apareceu, foi num vídeo, porque como eu gravo vídeo todo dia, às vezes escapa alguma coisa, mas para mim, texto é meu, vocês não vão ver isso. Eu não uso lugar de fala, porque eu estudei e discordo, acho que não é útil. Sabe? Eu não uso conceitos como colorismo, porque é isso ali. Não uso, do mesmo jeito que eu não usei necropolítica. Então veja, há uma coisa que é quando determinadas categorias, determinados conceitos se generaliza, é muito difícil você fazer um debate, chamar os fundamentos, chamar a reflexão, chamar a história, porque a gente está desacostumado a fazer isso. Porque a nossa época pós-moderna, ela está acostumada com coisas rápidas, com coisas ligeiras. Ela está acostumada a chamar de textão um negócio do Facebook de 3, 4 parágrafos. Ela está acostumada às pessoas quererem entender tudo rápido. É, inclusive, um dos vícios que quer reduzir todo o problema de aprendizado a linguagem, porque aí basta mudar a linguagem e aí você entendeu tudo, né? Então não existe esforço, não existe tempo, não existe disciplina, não existe paciência no processo de estudo, basta mudar a linguagem que você vai entender tudo. E aqui veja, já falei no vídeo do canal, não existe aqui nenhum elitismo não, entenda os problemas de tempo, de trabalho, de transporte, de família, dos corre da vida. Em todos os meus vídeos sobre método de estudos eu debato isso, considero isso. Agora, note, preciso entender que estudo leva tempo. E é preciso entender que se você aderiu a certas modas teóricas, você não pode cobrar que a pessoa do seu lado faça a mesma adesão ou ficar puto ou chamar de academicismo porque a pessoa do lado disse assim, bicho, vamos fazer um debate aqui mais aprofundado sobre esse negócio, sabe? Muita gente, por exemplo, na época que eu lancei meu vídeo criticando o conceito de necropolítica e fiz um debate como isso estava muito ligado à obra de Hannah Arendt e os problemas disso,
Muita gente ficou puta comigo, me atacando, inclusive no Twitter. Vocês procurarem, vocês até acham até hoje. Por quê? Porque para algumas pessoas debater as fontes teóricas de um conceito é academicismo. Aí, meu parceiro, veja, é melhor morrer. Porque aí, a gente entra num campo de irracionalidade que é assim, você usa uma linguagem política, uma linguagem teórica, um conjunto de teorias, um marco teórico, uma abordagem que foi naturalizada. Aí você não leu, não parou muito para refletir, por aí vai. E aí se alguém vem com um debate, trazendo os fundamentos filosóficos, epistemológicos, contexto histórico de surgimento, os fundamentos teóricos, aí você vai chamar o que de academicismo? Percebe? E não dá, gente. Não dá, percebe? Isso é característica de um aligeiramento pós-moderno. Eu lembro de um texto muito bom que eu li na graduação, que me marcou, e eu que recomendo que vocês leiam, Em Defesa da História, o Marxismo e a Agenda Pós-Moderna, da Ellen Makin Woods, que infelizmente faleceu, se não me falha a memória, que ela faz um debate muito bom quanto a essa lógica pós-moderna de negação do rigor científico, da teoria e como isso prejudicou na disciplina de História. Outro texto que me marcou muito na época da graduação foi o pós-fácil do José Paulo Neto ao livro O Estruturalismo e a Miséria da Razão, do Carlos Nelson Coutinho. O livro do Coutinho tem vários problemas, especialmente na análise do Foucault e do Althusser, mas é um bom livro, a propósito, diga-se de passagem. Mas o o pós-fácil do José Paulo Neto é fantástico. Ele faz um debate sobre esse aligeiramento pós-moderno, sobre esse enfraquecimento de rigor teórico, sobre essa coisa rápida, aligeirada, que todo mundo sai repetindo as coisas. E aí tem, inclusive, combates, brigas que eu compro e brigas que eu não compro. Porque é isso, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas, por exemplo, se vocês repararem, eu não uso essa linguagem corrente que é muito comum no movimento negro e movimento feminista, que é falar do corpo. O corpo negro, meu corpo na política, o corpo... Eu discordo disso de cabo a rabo, eu sei a origem teórica disso, eu sei como isso se popularizou, porque eu estudei sobre isso, porque chegou um momento da minha vida que eu parei e eu fiz assim, menino, quando foi que começou isso? Que todo mundo tá falando de corpo. Corpo negro, um corpo negro, corpo negro, corpo. Porra, essa virou IML, todo mundo agora é um corpo. Eu parei para estudar, para ler, entender como é que apareceu isso e digo assim, meu irmão, não vou usar isso. Porque eu acho que está errado, acho que está equivocado. Do mesmo jeito, se generalizou o termo pobreza menstrual. Veja, eu não uso esse termo. Eu conheço esse debate e tal. Eu acho que está equivocado. São debates que eu não vou comprar. Você não vai me ver fazendo vídeo, escrevendo, lançando livro, porque eu tenho outras prioridades de debate teórico, de combate político. Mas eu acho que isso está errado. E aí, o meu debate sobre identitarismo, eu entendo perfeitamente que há mais de 6 anos se generalizou essa linguagem e se generalizou de tal forma que ninguém define que desgraça é identitarismo, mas é como um termo de uso tão generalizado, tão corrente, que todo mundo, mesmo sem ouvir uma definição, uma precisão do termo, tem o seu próprio significado, já é familiar. E como assim? Não tá errado o uso. Como assim é melhor não usar? Como assim esse conceito é equivocado? Como assim? Sabe, é muito difícil para as pessoas sacarem isso. Por isso que no meu vídeo, criticando o vídeo da senhorita Bira, eu citei tantas referências. Só que veja, citar referência a academicismo, nesse sentido, quem defende isso é que está sendo academicista, só que de sentido contrário, porque está dizendo que livro, que teoria é coisa só da universidade. Porque preste atenção, e eu vou tentar dar um exemplo muito didático aqui para vocês. Imagine que a gente está numa assembleia sindical e a gente está debatendo, o ministro Fernando Haddad, ele está avançando nos cortes na saúde e da educação a partir do ataque ao piso constitucional da saúde e da educação. E aí, estamos na categoria de trabalhadores e trabalhadoras da saúde, debatendo na Assembleia o que a gente vai fazer para lutar em defesa do piso contra os ataques, né? Contra o ataque ao piso da saúde. Aí, começa um debate entre 2 pessoas lá. Aí, eu vou dar um exemplo que é um pouquinho tosco, mas só para ilustrar o que é a diferença de uma análise academicista e de uma análise que cita uma referência. Vamos lá. 2 exemplos de uma análise academicista. Uma forma academicista de usar a fonte, de citar o livro, o autor, a autora e por aí vai. Imagine que eu estou nessa assembleia e eu digo assim, eu sou pelego, né? Eu tô defendendo o Fernando Haddad. Eu quero que lasque o piso da saúde, né? Eu digo amém para tudo que o governo faz. Aí nesse exemplo eu chego e falo assim, companheiro, você está errado. Nós não devemos fazer greve, não devemos nos mobilizar. Você deveria ler Lênin, porque Lênin fala no Estado e a Revolução
que o Estado é o Estado da burguesia, que é a classe dominante, que manda em tudo, e não tem como a gente fazer nada para barrar esse ataque. Veja. Nesse exemplo, não há a explicação do porquê. Lênin fala, no exemplo, repetindo, Lênin fala no Estado e a Revolução, citei o livro, que o Estado é da burguesia, por quê? Não tem a resposta. E não tem como fazer nada, por quê? Não tem a resposta. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu fiz um elemento de um argumento de autoridade. Se quiser, para algumas pessoas acho que academicismo é só falar difícil, eu posso dar o mesmo exemplo com a linguagem mais rebuscada. Companheiro, acho que a gente não pode fazer greve, não dá para fazer nada, porque Lênin diz no Estado e na Revolução que a burguesia ela tem a supremacia do comando do Estado, porque o Estado burguês é ontogeneticamente um Estado capitalista e não tem nada que a gente fazer contra essas medidas neoliberais. Pronto, falei difícil, disse a mesma coisa. Mas nessa frase eu também não disse os porquês, percebe? Veja, o que eu fiz foi citar um autor, citar um livro, fazer duas afirmações e não explicar o porquê, não demonstrar as afirmações. Porque se eu digo na frase Jones é bonito, isso é uma verdade, porra, mas isso é uma afirmação. Eu não disse por que ele é bonito. A partir do momento que eu digo só afirmação sem o argumento, você acredita ou não, é artigo de fé. Quando, nesse exemplo, eu digo não dá para fazer nada porque Lênin disse no Estado da Revolução que o Estado é burguês e a burguesia manda em tudo. Não tem aqui o fundamento do argumento, os porquês, os motivos, as explicações, tem só afirmações e ainda tem um discurso que apela para um discurso do especialista, que só sabe se eu estou citando corretamente Lênin e o Estado da Revolução quem leu. Por definição, quem não leu não pode acessar o âmago do argumento, não pode acessar o centro do argumento, porque o centro do argumento não foi exposto. Eu só remeti a um livro fazendo uma afirmação sem trazer para o conhecimento comum aquela afirmação que está no livro, partindo do pressuposto de que quem não conhece aquilo ali simplesmente não tem capacidade de debater comigo, porque não leu o livrinho, entendeu? Isso é uma forma academicista. Dá também para fazer isso em linguagem popular, para fazer isso xingando. No mesmo exemplo, companheiro, não dá para fazer nada, não devemos fazer greve, porque não dá para fazer caralho nenhum, porque Lênin diz no Estado da Revolução que quem manda nessa caceta é a burguesia. Pronto, vocês acham que isso é linguagem popular? Pronto, perfeito, tá aí. Mas de uma forma academicista. Outra coisa, bem diferente. Dá para fazer isso sem ser academicista, citando autor, citando livro. Aí eu dizer assim... E aí, nesse caso, eu sou o cara a favor da greve, a favor da passeata, da paralisação, em defesa do piso constitucional da saúde e da educação. Eu digo assim, companheiros e companheiras, dá sim para a gente fazer greve e movimento. Companheiro X citou Lênin, mas Lênin, quando vai debater o Estado e a Revolução, é verdade, ele diz que o Estado é burguês. Por que o Estado é burguês, gente? Porque quem comanda a economia, quem comanda as fábricas, os bancos, as fazendas, os grandes grupos empresariais, os grandes grupos do varejo, são os ricos, é a burguesia, é a classe dominante. E é desse poder econômico que se fundamenta o Estado, a política. É verdade, mas isso não significa que a gente não consiga disputar políticas de governo, porque ninguém está falando que a gente vai fazer uma greve, uma passeata para mudar o caráter de classe do Estado. O que a gente está falando aqui é disputar uma política de governo. E se a gente consegue fazer um movimento forte, se a gente consegue disputar a opinião pública, se a gente consegue dialogar com a sociedade, a gente consegue sim derrubar essa política econômica. Veja, eu citei o livrinho, expliquei rapidamente de maneira didática e não tem nada de academicismo, percebe? Citar livro, falar de artigos, falar de referência não é academicismo. Gente, pelo amor de Deus. Aí vocês, além de uma adaptação, de uma falta de rigor de nossa época pós-moderna, estão dando de barato para o academicismo a ideia que a universidade tem a exclusividade do debate teórico, da produção de livros, do debate científico. Só quem faz ciência é a universidade. Só quem produz teoria é a universidade. Logo, todo debate científico, todo debate teórico é academicista. Façam isso não, pelo amor de Deus. A ciência é muito séria para ficar
só a cargo das universidades. No vídeo, inclusive, que eu critico a senhorita Beira, eu em nenhum momento cito só o livro, sem dar o porquê, o motivo. A minha estrutura de argumentação, e eu faço isso há muitos anos, viu, gente? Eu explico resumidamente a ideia, explico resumidamente o conceito, a teoria, o processo histórico, a polêmica, a abordagem, e em seguida eu digo, quem debate muito bem isso é esse livro. Quem faz uma abordagem muito bem sobre isso é esse livro. Quem fundamenta isso é esse livro. Ou seja, eu apresento o porquê, eu apresento o conteúdo da ideia e digo que para desenvolver mais a ideia, para ter uma abordagem mais aprofundada, para compreender mais, você vai atrás do livro, porque isso aqui é um vídeo. E não, vocês nunca vão ter a profundidade que tem num livro, num vídeo não. Por mais que o vídeo seja bom, por mais que o vídeo seja longo, não se compara não, gente, sabe? E tem coisas que, de verdade, eu acho que não se debate em vídeo. Eu nunca gravei um vídeo sobre, por exemplo, o que é dialética, e nunca vou gravar. É por quê? Porque eu não sei ser didático? Não. Porque eu não sei explicar? Não. Não, pô. É porque eu acho que tem assuntos que não são explicáveis num vídeo. Ah, mas o vídeo pode ter 2 horas, Johnny. Beleza. Também acho que não é explicável. Dá pra fazer um curso de 6, 7 aulas introdutório, por exemplo. Né? Mas, Jones, mas aí é foda, a trabalhadora sei de tudo isso. Não venha com essa caricatura pro meu lado, não, porque eu já debati isso várias vezes em vídeo. Só que aí, veja, trabalhadora, dá para se pensar várias alternativas no processo de ensino-aprendizagem, mas, por exemplo, tem que saber, isso não é um problema, propósito. Tem que saber que está em processo de ensino-aprendizagem. Tem que saber que tem coisas que ainda precisam de mais tempo. Tem que saber que precisa de mais desenvolvimento. Tem que desconfiar das modas. Tem que se questionar se vale a pena mesmo abordar determinadas coisas, sabe? Tem que ter calma. Então, por exemplo, algumas pessoas podem pegar esse trecho desse vídeo e já ficar puta, já deve estar nos comentários aí, deve estar comentando: como assim, Jones? Você não fala em corpos, você despreza a presença de corpos subalternizados na política? Não, pô, nada a ver. Uma coisa com a outra. Como assim, Jones? Você não usa o termo pobreza menstrual, você não acha importante as políticas para distribuir absorvente de graça? Acho todas importantes, divulgo, apoio, compartilho, incentivo, tamo junto na luta, mas não uso o termo, porque eu acho que está equivocado do ponto de vista teórico. Então, antes de você xingar, você precisa entender, tá, aqui. Porque veja, gente, a partir do momento que a gente perde profundidade, e aí desculpe, viu? Não dá para reclamar muito dos bolsonaristas. Por quê? O que é o bolsonarismo? Não imaginem só o bolsonarismo naquela tiazinha do Zap Zap compartilhando a fake news de que o Lula morreu e trocaram o Lula por um sósia. Porque aí você pega o negócio mais baixo, mais tosco do seu adversário para bater. Aí é muito fácil, né? Você bater no mais fácil, no mais tosco do seu adversário. Não, pense também o bolsonarismo como a produção, por exemplo, do Brasil Paralelo. Por que o Brasil Paralelo faz tanto sucesso? Então, por exemplo, os caras lançaram um vídeo sobre o golpe empresarial militar de 1964 e a ditadura. E aí, o que é que o Brasil Paralelo faz? O Brasil Paralelo constrói um argumento dizendo assim: nós temos provas que existiam planos para dar um golpe e instalar uma ditadura comunista e que veio um contragolpe dos militares. E aí, a partir disso, eles citam alguns livros, alguns documentos malucão, totalmente descontextualizado, bota 2 ou 3 pessoas para falar e, por exemplo, as pessoas não sabem o que é debate historiográfico, as pessoas não sabem o que é consenso historiográfico. Quando eu falo as pessoas, não estou falando do povão, não, viu? Um trabalhador metafórico, não. Eu estou falando, inclusive, muita gente militante, muita gente que é estudante de graduação, de ciências humanas e tal, que tem dificuldade de explicar, por exemplo, por que aquele discurso que parece formal, que parece aquele discurso do especialista, é um discurso que é falso, equivocado, tosco e anticientífico. Não é só que está errado no conteúdo, da forma, só que eles apelam para uma pseudoforma científica. Tem muita gente que tem dificuldade. Tem muita gente que tem dificuldade, por exemplo, para não cair nas falácias daquele Thiago Braga. Por quê? Por exemplo, que é uma coisa que o Thiago Braga faz muito, mas muito, e eu adoro ver comentário de vídeo, né? Então, volta e meia eu vejo comentário de vídeo reaça, vejo comentário de gente que faz react e tal. O Thiago Braga, ele tem um estratagema que é muito bom e que muita gente não percebe, porque inclusive está naturalizado na própria universidade, na própria academia, que é assim. Veja, eu acabei de explicar para vocês a diferença entre a afirmação e o argumento, né?
Na frase Jones é bonito, isso é uma afirmação. Não tem um porquê, não tem a explicação. O que é que o Thiago Braga adora fazer? O Thiago Braga, ele vai lá, ele quer supostamente refutar um mito comunista. Então ele quer dizer, por exemplo, sei lá, que a União Soviética matou mais que o colonialismo europeu. Por exemplo, na África e na Ásia. Por exemplo, aí ele chega e ele seleciona uns 3, 4 artigos e ele pega sempre o parágrafo que está na afirmação. Nunca uma afirmação sustentada num argumento. É quase que como o parágrafo de conclusão. Porque como é que normalmente uma pessoa escreve? Se eu quero dizer, por exemplo, eu quero argumentar que o colonialismo português, por exemplo, em África, não foi tão violento como dizem aí fãs de Gilberto Freire e outras correntes teóricas e várias correntes historiográficas em Portugal, não foi tão brutal como o colonialismo da França, da Inglaterra e tal. Eu vou enumerando os argumentos. Tipo assim, como é que se pensa a brutalidade? É número de mortos? É expectativa de vida nas colônias? É número de prisioneiros? É como era tratado os prisioneiros? É se existia legislação de apartheid, se existia escravidão, se existia servidão, se na experiência colonial se investia em infraestrutura, em saúde e educação para os colonos, se existia repressão constante, violência contra os mutilados, enfim. Se eu quero fazer um debate para tentar fundamentar a ideia de que o colonialismo português supostamente era menos repressivo do que os outros colonialismos europeus, eu vou fazer um debate sobre esses argumentos, se for um negócio minimamente digno, né? E depois de argumentar tudo isso, é como se eu chegasse naquela parte do artigo, do texto, do livro, o que é que for, que eu diga assim: portanto, não é uma verdade que o colonialismo português era tão violento ou mais que o colonialismo francês ou inglês. Os dados apresentados, consultados, demonstram que não podemos igualar os níveis de violência. Esse parágrafo, ele é a conclusão, supostamente, de uma argumentação prévia que já foi demonstrada, já foi dadas as razões, os motivos, os porquês. O Thiago Braga, por exemplo, ele adora pegar esses parágrafos de conclusão, seja conclusão de período, seja conclusão de trecho, seja conclusão de seção, de artigo ou de livro, e ele lê aquilo ali como se aquilo ali provasse alguma coisa, mas pode reparar, grosso modo, ele só está lendo afirmações. Que é isso, você só vai descobrir se são afirmações bem fundamentadas ou não se você ler a fonte original. Quase ninguém vai ler a fonte original, mas é isso. Com esse procedimento eu consigo provar tudo, meu amigo. Tudo. Eu consigo provar que o Getúlio Vargas era anarquista. Eu consigo provar que Stalin era, sei lá, budista. Eu consigo provar que Mahatma Gandhi era emo. Eu consigo provar tudo. Eu saio pegando trechos, citações e tal, muito baseado em afirmação ou algo que também é muito comum, começo de um texto, em que você, por exemplo, apresenta uma ideia errada, um consenso que você quer derrubar, uma visão histórica consagrada que você acha que precisa ser revista e tal, aí eu só cito aquele começo da ideia errada e trato como se fosse uma ideia certa. Muita gente faz isso. Sei que a maioria das pessoas nem sequer compreende esse procedimento, porque é difícil distinguir a diferença entre afirmação e argumento e como se constrói uma argumentação científica, que a argumentação científica não é só um jogo de palavras, deve remeter à busca, sim, de uma verdade e as diferentes correntes teórico-metodológicas que vão fundamentar a busca dessa verdade e porque uma está mais certa que a outra, porque uma é mais capacitada que a outra para buscar a compreensão do real. Então veja, gente, quando no meu vídeo sobre a crítica da senhorita Beira ao identitarismo, a crítica da crítica à crítica, eu citei muitas referências, no fim de um academicismo não. Vocês podem não ter gostado do tom, vocês podem ter dito que eu fui muito duro, eu não tenho paciência mesmo não nesse debate não, viu? Desculpa. Assim, tem alguns debates que eu não tenho paciência. Você vier querer justificar para mim, privatizar presídio, atacar saúde e educação, lascar velhinho, dizer que é combate ao fascismo, eu vou pistolar mesmo. Aí tem gente que acha bonito, né, essa pistolagem, mas ficou puta com a outra. Venha com esse conversa pra mim, não, que... Ô, Johnny, você é identitário? O que é que você acha das lutas identitárias? Ó, eu só vou ficar de boa, foi uma conversa comum, um negócio de boa. Mas assim, vou pistolar mesmo, paciência, sabe? É isso. Vinha com esse negócio também de querer resumir o debate do que é o comunismo a gostar ou não da União Soviética, a gostar ou não de Cuba, a gostar ou não da Coreia. Eu também vou ficar puto com você, sabe?
Então é isso, você pode não ter gostado do tom, pode ter achado que eu fui muito duro, pode ter achado que eu fui muito enfático, suave, zero problema, tamo junto. Agora sim, não tem academicismo você fundamentar bem uma abordagem teórica em que reina uma confusão generalizada em um senso comum unipresente, onde ninguém define com precisão o que é o tal do identitarismo, cada um entende de uma forma e coloca o significado que bem entender lá, em que o grau de imprecisão é tão grande, mas tão grande que, presta atenção, e aí caminho para a conclusão aqui, se você voltar num tempo, 10 anos atrás, saudades, ninguém usava essa linguagem identitário, identitarismo, pautas identitárias. O debate clássico marxista era exploração e opressão. Eu nem vou explicar aqui o significado dessas duas categorias. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que se você conversar com uma porrada de militante, gente organizada, e perguntar qual é a diferença entre exploração e opressão, boa parte deles hoje não vai saber mais. É um grau de imprecisão, é um grau de confusão, é um grau de falta de rigor teórico que boa parte da militância de esquerda, socialista, comunista, tem dificuldade hoje de explicar um conceito que era básico, que, por exemplo, aqueles manuais da Martha Heinecker, psicóloga marxista chilena, ela tinha lá, né, explicando o que é exploração, o que é opressão, o que é dominação, diferenciando as categorias. Tinha gente que reclamava desses manuais, né? Saudades, viu? Saudades dos manuais da Martha, porque, porra, sabe, enfim. Então, essa é o grau de gravidade da situação. Existe, a meu ver, claramente uma volta do mito da democracia racial de contrabando nesse debate sobre identitarismo. Então, assim, você quer combater o pós-modernismo, você quer combater o pós-modernismo com a falta de rigor teórico, com aligeiramento, com um debate pautado por rede social, com um debate pautado por Twitter, com um debate que se recusa a mergulhar na literatura. Tipo assim, quem foi, por exemplo? Gente, só uma dúvida, assim. E aí eu concluo aqui de verdade. Você sabe me dizer quem foi os teóricos, ou as teóricas, ou o teórico, ou a teórica, que criou o conceito de identitarismo e como ele passou a circular? Assim, aí, conselho de amigo, você sabe não? Você não deveria usar uma linguagem teórica que você não sabe como surgiu e como se popularizou. Desculpa. Mas se quiser chamar isso de academicismo, fica à vontade. Mas eu tomo essa lição para minha vida, porque eu lembro que em 2014 eu aprendi com Louis Althusser que a linguagem é a consciência prática e toda imprecisão é funcional à ideologia dominante. Então, se surge um conceito, uma categoria, um marco teórico que você imaginar que eu não sei a origem teórica, os fundamentos teóricos e como se popularizou, eu não uso. Eu não uso. Ah, Johnny, mas não dá tempo de ler tudo. E se você nunca descobrir isso? Aí eu vou morrer sem usar e sem ter opinião. Morrer sem usar, sem ter opinião. Por exemplo, embora eu já tenha comentado isso rapidamente, acho que umas 2 vezes no Twitter, 1 ou 2 vezes numa entrevista, eu, por exemplo, nunca parei para estudar a ideia de tecnofeudalismo. Me parece um negócio que não faz muito sentido. Mas eu não vou nem usar, nem fazer propaganda contra usar, porque não li. Não tô com tempo agora, tenho outras prioridades. Então, qual é a minha opinião sobre o conceito de tecnofeudalismo? Não tenho opinião. Uso não. Talvez se eu ler no futuro e gostar, porra, eu vou usar, tá ligado? Mas acho difícil a proposta. Mas é isso, uso não. E pronto. É difícil. É difícil. Não, assim. É academicismo isso, é? Eu acho que não. Acho que é rigor teórico. Eu acho que toda obrigação, e acho que é obrigação de marxistas, especialmente marxistas, que são militantes organizados, que se propõem a funções de agitação e de propaganda, não só, mas marxistas também, que têm função de dirigente na sua organização política, tem que ter rigor teórico, tem que ter precisão científica. Porque, como diria Engels, o socialismo, desde que se transformou numa ciência, exige ser tratado como tal, ou seja, ser estudado. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Lembrando que a gente tem uma lista de Zap Zap, uma lista de transmissão, para pegar todo o conteúdo que a gente produz e recomenda. Lá não tem fake news, não tem mentira, é só a verdade verdadeira, verdadeiríssima.